E eu confesso aos irmãos que eu até pensei em fazer a exposição do texto todo hoje. Mas se fosse fazer a exposição toda, ia ficar muito longo o sermão. Não que os outros tenham sido curtos, né? Mas ia ficar mais longo do que o que é costume. Então nós vamos até o versículo 17 hoje. E querendo Deus, no próximo domingo, segunda parte, do 18 até o 22. Deuteronômio 1 a 17. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito e toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, e o que fez no deserto até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, na manhã do teu santo dia, nós rogamos a ti, Pai. Fale com o teu povo, Senhor. Nós somos teus servos e queremos te ouvir. Assim como o Senhor falou com Samuel, e ele disse: Senhor, fala que teu servo te ouve. Assim como o Senhor chamou Isaías, que disse ser indigno, e o Senhor o purificou. Assim como o Senhor falou com Moisés, e Moisés falou ao povo. Fala comigo, Senhor Deus, para que eu possa falar ao teu povo. Não revelando coisas novas que nós não temos na Escritura, mas que o mesmo Espírito que esteve sobre esses homens esteja sobre mim para falar, e sobre o teu povo para ouvir. E assim, Senhor, vejamos Cristo sendo revelado. E aqui haja salvação, aqui haja, Senhor Deus, ânimo, e que o Senhor possa nos fazer arrepender dos nossos pecados. No nome de Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos.
Amém. Se você tiver um dia a oportunidade de ficar, ou ter a visão de cima de um trilho do trem, por mais arriscado que seja ficar muito tempo ali, você vai ter exatamente uma perspectiva de que os trilhos, eles estão paralelos. E você olha para baixo e você vê dois caminhos, aparentemente, que andam em paralelo. Mas se esses trilhos estiverem em linha reta, você vai ter a oportunidade de ver lá na frente esses trilhos. Essa é uma ilusão de ótica, né? Algo que é produzido pela nossa mente. Você vai ver os dois trilhos, eles vão se unir. E aquilo que estava em paralelo e aparentava estar separado, lá na frente, a sua vista vai fazer unir um ao outro e você vê um trilho só. Então, eles estão separados e correm em paralelo, mas lá no final que você vê uma coisa só. Assim são os mandamentos do Senhor e a graça do Senhor. Assim é, por exemplo, responsabilidade do homem e soberania de Deus. Assim é a eleição, a predestinação e, no outro trilho, a santificação e a ordem do Senhor. Sede santos como o vosso Pai é santo. Parecem ser duas coisas separadas, mas elas correm sobre o mesmo trilho. Elas estão unidas umas às outras, e lá na frente, na eternidade, você vê como essas coisas se unem completamente. A perfeição que há entre o mandamento do Senhor, faça o que a minha lei manda, e ao mesmo tempo, quando ele diz, você não vai poder fazer sozinho. O que liga esses dois trilhos é o pacto. Aquelas madeirinhas que estão ligando um trilho do outro, para que eles não se rompam, e o trilho não se desfaça e o trem saia daquele caminho que foi prescrito para ele, é a aliança do Senhor. É o pacto do Senhor. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. Aquilo une a graça, a lei, a ordem, a impossibilidade de você sozinho cumprir a ordem. Então, sempre que você tenta olhar para a responsabilidade do homem e separá-la da soberania de Deus, o que você tem é legalismo. O que você tem são usos e costumes. Porque só é a ordem, só é a lei. Eu preciso fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai para o inferno. E se eu tenho também na pregação do Evangelho, na leitura da palavra, somente a outra parte do trilho, que é a graça, como muitos proclamam, estamos na era da graça, para que lei? Eu não tenho nada a ver com lei. Eu escutei isso essa semana, alguém dizendo, desde que eu ouvi a respeito da graça, eu me livrei da lei. Como é que você separa essas duas coisas? Só existe graça porque tem lei. Não existe graça sem lei. Graça é o favor imerecido aos pecadores. O que é pecado? Quebrar a lei de Deus. Portanto, o conceito de graça está ligado à lei. Então, como é que eu vou cumprir o que a lei diz se eu tenho, dada a minha natureza, impossibilidade? É quando o Senhor Jesus Cristo, Ele une essas duas verdades. E é por isso que em toda a Bíblia você vai ver essa tensão, mas em nenhum lugar você vê essa tensão como veio aqui em Deuteronômio. Não tem um livro que a tensão entre lei e graça seja tão forte como em Deuteronômio. Você vê, por exemplo, observe na sua Bíblia Deuteronômio 11. Logo no primeiro versículo, ele diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ele diz ainda, verso 8, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entrais e possuais a terra para onde vos dirigis. Você percebe a ordem
Você precisa amar. E aí ele não diz, você não precisa amar parte da lei. No versículo 1 ele diz, todos os dias guardarás. Essa expressão é tremenda. Você não tem a obrigação de guardar todos os mandamentos, simplesmente. Você tem a obrigação de guardar todos os mandamentos, todos os dias da tua vida. Porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que aquele que não permanece em todos os mandamentos da lei é amaldiçoado. Veja, ele dá uma ideia de tempo. Permanece. Não é que você precise guardar todos os mandamentos. Vamos supor, alguém guardou os mandamentos um dia inteiro. Isso é impossível. Mas vamos dizer que houvesse essa possibilidade. Mas ele guardou na segunda, na terça, ele quebrou o mandamento. Ele é digno do inferno. Essa é a ordem, isso é o que está sendo requerido do homem. Você precisa guardar todos os mandamentos. E aí, veja, vem a expressão repetida no verso 1. Os seus preceitos, os estatutos, os juízos e os mandamentos. Alguém vai pensar assim, eu tenho que entender o que é estatuto, o que é juízo, o que é mandamento, o que é lei. Não. Isso aqui é um hebraísmo, é uma força da expressão na língua hebraica. Como ele não tem muito superlativo, né? Não tem superlativo, aliás, eles dão força à expressão repetindo. Por exemplo, santo, santo, santo. E aqui ele está dizendo, o peso da lei é toda a lei. Aí como é que ele diz isso? Estatuto, juízo, mandamentos, lei. Ou seja, você tem a obrigação de cumprir todos os mandamentos. Os 10 mandamentos. Aí você se lembra, mas como é que eu devo interpretar os 10 mandamentos? Aspecto positivo e negativo. Por exemplo, lembra-te do dia do Senhor. Esse é um aspecto positivo do mandamento, do 4º mandamento. Eu preciso sempre fazer memória do mandamento e vir para a igreja, estar com o povo de Deus e adorar o Senhor. Mas tem um aspecto negativo também nesse mandamento, que você não deve trabalhar. Aí ele diz, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, eu não apenas devo vir para a igreja, mas eu devo, no dia do Senhor, me livrar de tudo aquilo que impede que durante todo esse dia eu esteja na adoração. Então, eu não vou trabalhar. Mas não é só mim como pessoa. Eu não vou dar trabalho aos meus filhos. A minha esposa não vai trabalhar. E até o meu servo. Eu vou dar oportunidade para que todos possam servir a Deus no seu dia. Até aí tudo bem? Só que aí você precisa adorar o Senhor perfeitamente. Aí eu digo, o negócio agora complicou. O que é isso? Isaías capítulo 58. Ele diz lá, se os teus pensamentos, se a intenção do teu coração, ou seja, se com todo o teu ser você guardar o meu santo dia, então eu te farei cavalgar, eu te darei as terras desse mundo. Quem é que consegue fazer isso? Isso é todo o mandamento. Todos os aspectos do mandamento, toda a abrangência do mandamento. Ninguém consegue. Mas a ordem está clara. Você precisa guardar toda a lei. Aí no final dessa sessão, no verso 17, Deuteronômio 11, leia comigo. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e sejais cedo eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Mas espera aí, eu não teria que conquistar a terra pela obediência? Aí ele diz, não, mas é Deus que dá. Você entende o balanço? Você precisa guardar os mandamentos. Mas quando você possuir a terra, não foi a terra que você conquistou por tua obediência. Foi a terra que Deus te deu. Então, irmãos, quando nós entramos na igreja, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, e nós olhamos para trás, um crente nunca vai dizer, eu estou aqui porque eu sou alguém muito bom, muito maravilhoso, uma pessoa
né, rica de misericórdia, de graça, e eu cumpri todos os mandamentos. Não, a gente não diz isso. O que nós dizemos é: o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor foi bondoso e gracioso comigo. Porque eu olho para trás e digo: foi o Senhor que me deu. Só que, de agora em diante, vem toda a responsabilidade de viver uma vida santa, de buscar ter uma família aos pés do Senhor. E a responsabilidade está sobre mim. E aí eu diligentemente vou usar os meios de graça, palavra, leitura, oração, sacramentos. É uma responsabilidade minha, Deus vai cobrar de mim. Mas quando eu fizer, e quando a minha casa crescer espiritualmente, eu não vou olhar para trás e dizer: foi o meu braço. Mas eu preciso olhar para trás e dizer: foi a misericórdia de Deus que me fez todas essas coisas. Abra comigo, por exemplo, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, as palavras de Paulo. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Qual é a ordem? Ele está no imperativo aqui. Vocês precisam desenvolver a vossa salvação. Isso é uma ordem clara. Aí o verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então há uma responsabilidade. Você precisa desenvolver sua salvação. Mas o querer desenvolver e o realizar depende de Deus. É Ele que realiza. Então como é que eu vou ver isso? Eu só vejo isso no pacto. Isso só é possível no pacto. Porque Cristo, segundo Adão, Ele cumpriu a lei no meu lugar. Então eu não vou à lei para ser salvo, eu vou a Cristo para ser salvo. Só que quando eu vou a Cristo, Ele me aponta a lei. E diz: volte para lá e santifique-se em mim. Então toda a atenção do livro de Deuteronômio depende de você entender essas coisas. Também a atenção dos arminianos, né, que ficam sem entender como é que se dá essa relação. Porque eles pegam esse trilho e eles tiram o vínculo que há entre um e outro. E aí o trem descarrilha. Mas quando você consegue compreender essas duas verdades unidas em Cristo, então você tem lei e graça andando juntas. Como diz lá no Salmo 85, abra comigo. Verso 10. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. É um romance que há. Lei e graça. Eles se beijam. E ele está falando aqui do pacto do Senhor em Cristo. Graça e veja, verdade e graça. A lei é a verdade. A lei é a verdade que procede de Deus. E a graça, ela não briga com a lei. A graça, ela ama a lei. Por isso, justiça e paz se beijam. É assim que eu preciso ver lei e evangelho. Agora, volta comigo com essa compreensão lá para Deuteronômio 11, por favor. O texto tem uma estrutura básica, né? São muitas subdivisões, mas eu vou tentar simplificar. Do verso 1 até o versículo 7, nós temos as ordens a respeito da lei, o que Israel precisava fazer quando eles estivessem possuindo e possuído a terra. Do verso 8 em diante, você tem os benefícios da obediência, até o versículo 17. Depois você tem a partir do verso 18, uma ordem para que eles se lembrem
de como tudo isso aconteceu e não caíssem debaixo da ira de Deus. E do verso 26 até o verso 32, a relação bênção e maldição. Veja, você só vai entender o final, bênção e maldição, se você entender primeiro essa relação lei e graça. Lei e graça. Então, a bênção e a maldição fica para o final do texto, são as consequências. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Voltando agora para a primeira parte, né, que é a parte que nós estamos estudando hoje, no verso 2 ele diz assim: considerai hoje, não falo com os filhos, os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa, o seu braço estendido, e também os seus sinais. Ele está chamando a atenção aqui dos mais velhos de Israel. Ele não vai impor um peso sobre as crianças ou sobre os jovens que não tiveram a oportunidade de ver o que Deus fez, desde a saída do Egito até o tempo que eles passaram no deserto. Mas ele chama a responsabilidade dos mais velhos. Vocês precisam lembrar do que Deus fez. Qual é o argumento que Moisés, inspirado por Deus, traz? Em primeiro lugar, um argumento positivo. Verso 3: e também os seus sinais e suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegastes a esse lugar. Então, por que vocês precisam guardar a lei que nós estamos trazendo aqui? O primeiro argumento é a salvação. A graça da salvação. Veja, então, o fundamento da santificação não é o medo. O primeiro fundamento que é lançado é gratidão. Lembrem do que Deus fez por vocês. De quem vocês eram no Egito e quem vocês são hoje. Do que Ele fez vocês passarem no deserto e a terra que espera por vocês. Isso é um argumento que os pais usam para os seus filhos e devem usar. A gente chama o filho e diz: meu filho, não desobedeça. Seu pai e sua mãe se matam de trabalhar para dar conforto a você, para dar as condições para você estudar, para você ter uma vida digna, para você ter férias, para você poder aproveitar um pouco do conforto que esse mundo nos dá em Cristo. E você me desobedece, você me desrespeita. Então esse é um argumento justo para um pai e uma mãe utilizarem. Não faça isso, olhe para tudo que você tem. E é um argumento bom, mas não é o único argumento. Porque tem um argumento negativo também que ele vai utilizar agora. Veja, verso 6. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que o seguia, no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que o Senhor fez. O que foi que aconteceu com Datã e Abirão? Volte comigo lá para Números 16, vamos relembrar esse fato. Números 16. Se você olhar, a gente vai ler todo o capítulo, obviamente, né? Mas se você olhar, o título que a Sociedade Bíblica deu a esse capítulo é A Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão. Corá é o pai, né? É Corá ou Coré. Existem salmos que são dos filhos de Coré. Vocês já devem ter visto isso. E Corá foi um rebelde que se insurgiu no meio do povo de Israel. Então o texto diz assim, no verso 1. Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, ele dá uma pequena amostra da árvore genealógica para mostrar que ele era da família dos levitas, né? Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Amon, filho de Pelete, filhos de Ruben,
Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre toda a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o seu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele para que murmureis contra ele. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu. Perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Só até aí. Só para a gente entender e lembrar esse texto aqui. Então, Corá começa a se insurgir contra Moisés. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Isso acontece várias vezes. Lembre, por exemplo, a própria a irmã de Moisés, Miriam, ela também se juntou a uma rebelião. E sempre o motivo é muito semelhante. Quem é Moisés? Quem é Moisés que pensa ser príncipe sobre Israel? E parece que esse é um problema que Moisés também tinha que lidar muitas vezes. Porque quando ele estava ainda no Egito, e ele foi defender um hebreu que estava sendo espancado por um egípcio, e ele matou o egípcio, o que aconteceu em seguida foi: os hebreus disseram: quem você pensa que é? Quem te constituiu juiz sobre nós? Isso já era um prenúncio que ele veria no deserto. O povo de Deus olha para as autoridades que o Senhor constituiu e diz: que você pensa que você é para se meter na minha vida, para querer saber do meu casamento, para querer saber da minha casa e para meter o bedelho onde você não foi chamado? Quem você pensa que é? Presbítero? Pastor? Quem é você? Moisés, primeiro ele ficou triste, depois ele se irou. Ele disse: faça o seguinte, amanhã vocês vão ver quem é quem aqui, quem Deus chamou e quem Deus não chamou. E aí vai cair sobre eles a ira do Senhor. E o Senhor vai disciplinar esses homens. Corá. Agora, preste atenção. Lá em Deuteronômio, ele nem cita o nome de Corá. Lá só se fala em Datã e Abirão. Isso tem um motivo, né? Primeiro a gente está entendendo a história e depois a gente vai ver o motivo disso. Se você olhar comigo o versículo 31 e 32 de Números 16, ele diz assim: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou
com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Isso aqui foi o final de uma história de rebeldia contra a autoridade que foi constituída pelo Senhor. E eu acho interessante é que ele diz que a terra se fendeu e engoliu. Por que a terra engoliu esses homens? Deixa eu lembrar vocês de outra história. Lembram quando o povo estava sendo retirado do Egito e eles ficaram de frente para o Mar Vermelho? E ficaram encurralados entre o exército do Egito, de Faraó, e o mar. O que foi que Deus fez para que o povo passasse? Ele abriu o mar, e o texto diz, o povo passou a pé enxuto. O que é isso? O Senhor deu ordem à criação, para que a criação, ela servisse a Deus na obra da redenção. A criação, ela tem esse propósito, servir a Deus na obra da redenção. Agora, o que é que esse mesmo mar fez quando o exército tentou passar? O mar se fechou por cima deles. E o texto bíblico diz que eles foram engolidos, exatamente o verbo que é usado ali. Eles foram engolidos pelo mar. E aqui eles foram engolidos pela terra, que também é um ente dado por Deus na criação. Então, ou a terra vai se abrir para te engolir como juízo de Deus, ou o mar vai se abrir para você passar. Deus vai usar a criação para o nosso benefício, ou Deus vai usar a criação para o nosso juízo. Há uma ligação direta entre a redenção e o que a criação sofreu. Lembre, por exemplo, o texto de Gênesis diz: a terra será maldita por conta de vocês. Cardos e abrolhos vão surgir. Vocês vão trabalhar, mas é do suor do rosto de vocês, ou seja, com esforço, retirando os espinhos da terra, vocês vão conseguir o pão. Porque a terra está tentando nos engolir por conta do pecado. Como é que Paulo expressa isso? Ele diz, porque a criação geme, aguardando o Redentor. É como se fosse um clamor da criação. Tire esse povo de sobre nós. Eu não aguento mais o pecado de sobre mim. A criação está gemendo, pedindo. E ela vai engolir os homens. Ou vai abrir para o povo de Deus passar. Essa é a relação que nós temos, irmãos, com a criação. É por isso que os animais não nos respeitam mais, eles avançam sobre nós. Eles não têm medo do homem, é uma cobra que quer lhe picar. O cachorro que você cria lhe morde. É que diz respeito. Não? Você dá comida e depois aquele ser miserável vem querer lhe morder. Ser inferior a você, ele não lhe respeita. Aí você lê os profetas, Isaías diz que você vai andar no meio de leões, de animais selvagens, e você não vai ter problema com isso, porque as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Porque na restauração, porque quando o Senhor reconstruir todo esse mundo, o que é que vai acontecer? A terra, ela não vai ter mais motivo de nos engolir. Porque o pecado foi retirado da terra. Então a terra passa a nos respeitar, a criação passa a respeitar aquele que é o subgerente do Senhor, aquele que é a glória do Senhor, o príncipe de toda a criação, o ser humano. Mas hoje não é assim. Hoje a terra tenta nos engolir. Então volte lá comigo lá para Deuteronômio. Por favor, Deuteronômio capítulo 11. Quando o texto cita no verso 6, e ainda o que fez Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo o Israel. O pecado deles
Não sobreveio o castigo somente sobre eles, mas o texto fala sobre suas tendas e sobre sua família. O primeiro recado é para os pais, o segundo é para os filhos. Olha, você que é jovem e você que nasceu numa família cristã, primeiro dê graças a Deus por isso, que isso aí já é uma bênção muito grande do Senhor. Mas não se confie nessa situação. É aquela história de filho de crente é crentinho. Isso não tem base bíblica nenhuma. Filho de Deus é filho de Deus é filho da aliança, é verdade. Mas você precisa, ao longo da sua vida, professar essa sua fé. Você precisa demonstrar que a sua fé é a fé dos seus pais. É por isso que a igreja reformada, ela recebe as crianças quando estão ainda nos braços dos seus pais, mas ali a autoridade e a responsabilidade é imposta sobre os pais. É feita uma promessa aqui adiante. Os pais precisam ensinar os seus filhos a ler e ler com eles a palavra do Senhor, para que eles leiam sozinhos depois. Os pais serão frequentes nos cultos e nas programações da igreja, e os pais serão responsáveis pelo ensino religioso dos seus filhos. Só que quando eles crescem, já não são mais os pais que vêm à frente. Eles é quem vem à frente. Porque agora você tem a responsabilidade de dizer: o que os meus pais prometeram se cumpriu. Não porque eles tiveram o poder de me converter, mas porque eles cumpriram aquilo que era a obrigação deles e graciosamente o Senhor me salvou. Então, filhos, não se garantam na fé dos seus pais. Em segundo lugar, a Bíblia que ensina honre teu pai e tua mãe, ela não te ensina faça tudo que eles mandarem independentemente do Senhor. Não. A Bíblia sempre ensina obedeçam no Senhor. Ou seja, o limite da nossa obediência, inclusive para os pais, que são dignos de todo o nosso respeito, é somente até onde manda a lei de Deus. Então, até onde manda a lei do Senhor, você tem a obrigação de obedecer aos seus pais. Mas você nunca tem motivo para desrespeitá-los. Por exemplo, teu pai, em alguma determinada situação, ele te impede de você vir para o culto. O que vale aí é aquela perspectiva de Pedro, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, mas como é que você vai lidar com isso? É com respeito. Você vai chegar para o seu pai e vai explicar a ele: meu pai, Deus manda que eu esteja na igreja. E respeitosamente você vai dizer isso. Mas se ele ainda assim lhe impedir, então você vai colocar em prática o princípio e vem para a igreja. Agora, isso são situações, circunstâncias mínimas da vida de uma pessoa. Na grande maioria dos casos, você vai obedecer seus pais. Você precisa respeitá-los e seguir a fé, se é a verdadeira, a que eles te ensinam. Aí vem a segunda parte desse texto. A segunda parte da primeira parte seria mais ou menos o seguinte. Verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Veja só. O texto chama a atenção aqui. Guardem os mandamentos, verso 8, para que sejam fortes e possuam a terra. Como é que a gente é forte, segundo o mundo? O homem forte, segundo o mundo, é o que tem músculo. Se ele não tem músculo, que ele tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, que ele tenha poder. Ele precisa ter uma dessas coisas. Se tiver as três, é melhor ainda. Armas, poder e dinheiro.
Então, se você tem essas coisas, você é uma pessoa forte. E você passa por cima dos seus inimigos. E aqui eu vou deixar um parênteses enorme. Aqui o que eu vou argumentar a partir de agora não é contra as armas. Deus não é contra as armas. Veja, vou dar só um exemplo. Quando os soldados romanos foram prender o Senhor Jesus Cristo, aconteceu algo que Jesus repreendeu. Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de um soldado romano. O que Jesus diz é o seguinte: não, Pedro, não é assim. Ele, inclusive, coloca a orelha no lugar. Não vai ser assim. Não é por força e por violência. Mas você percebeu que Jesus não disse assim: Pedro, você está armado? Que absurdo, o crente não anda armado. Não é isso. Eles todos estavam armados, porque isso era algo óbvio, eles precisavam se defender. Você não vai esperar a polícia chegar na sua casa para se defender, porque quando ela chegar, não vai dar mais tempo. Então os apóstolos andavam armados. Ponto. A questão aqui é: o que é que eles estão para fazer? Possuir a terra. E eles vão enfrentar os maiores inimigos de todo Israel. Só que o que é possuir a terra? O que é que significa possuir a terra? Isso aqui é um trabalho espiritual, é obra da redenção. Isso aqui é a mesma obra de Cristo. Então, se ser forte era ter um exército grande e um exército poderoso em armas, eles poderiam chegar lá dentro da terra e dizer: foram as nossas armas, foi a nossa força, foi o tamanho do nosso exército. Aí o Senhor diz assim: vocês vão ser fortes quando vocês obedecerem. Então o poder da igreja não está nas armas que a igreja tem, no sentido em que os irmãos vão chegar aqui de 12 metralhadoras para que não feche a igreja, e a gente vai lutar contra a polícia. Então, o poder da igreja foi utilizado agora há pouco. Nós vamos orar contra eles. E o Senhor vai fazer os muros de Jericó, o Senhor vai fazer Canaã, o Senhor vai fazer o governador da Paraíba, todos vão se prostrar diante do Senhor. Essa é a nossa arma. Então não confundam as coisas. Para defender minha casa, eu tenho que ter arma. Agora, para defender o reino de Deus, eu tenho outro tipo de arma. Porque essa luta é espiritual. Se alguém pensa que o que a gente está passando agora é uma luta carnal, que a gente vai fazer uma revolução no meio da rua e vai resolver o problema, não, nós vamos nos manter firmes, não vamos baixar a cabeça, mas nós vamos vencer em oração e na pregação do Evangelho. Até certo ponto, eu sei disso. Chega um ponto que a igreja, de fato, para defender, aí é defender sua casa, defender o mínimo a sua vida, você vai... E já aconteceu algumas vezes na história de pegar em arma, de fato, a igreja, os crentes. Mas o avanço do Evangelho nunca será desse modo. Nunca será assim. Aí ele diz o que é que vai acontecer quando eles forem fortes em obediência. Verso 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Preste atenção, ele está fazendo uma comparação aqui entre a terra do Egito e a terra de Canaã. Está claro isso, Egito e Canaã. Se vocês obedecerem, vocês não vão mais colher como vocês colhiam no Egito.
Aí deixa eu lembrar vocês aqui, geograficamente, como é que o Egito foi abençoado. Existe um rio lá, que é um rio imenso, um dos maiores do mundo, se não for o maior, o rio Nilo. Ele tem um delta, ele corta em 3 posições o Egito, e ele banha praticamente toda a terra do Egito. Então, as terras que estão ao redor do Egito são muito prósperas por conta do rio. Então, nessa comparação, o Senhor não está desconsiderando que o fato de ter um rio como esse seja uma bênção de Deus. Ou seja, Deus abençoa a produção da terra até dos ímpios, porque Ele colocou um rio como o Nilo no Egito. Isso é uma bênção de Deus. Só que Ele explica como é que eles conseguiam colher da terra. É como uma horta. O que é que eles faziam? O Egito, desde aquela época, tinha um sistema de irrigação, que para a época era muito moderno. Porque o Egito é seco, mas o Nilo tem muita água. Então, eles tinham, veja como Deus é sábio, eles tinham que se esforçar e usar de todos os meios da ciência da época para arrancar a água do rio que Deus deu e só assim colher o pão de cada dia. Mas como é que vai ser em Canaã? Se vocês me obedecerem, no tempo certo, a chuva vai cair. Vocês não vão precisar fazer irrigação, que vai cair na tua lavoura. A chuva temporã, a chuva que o Senhor mandou. As 4 estações vão ser bem divididas. E você vai ter água quando você precisar. Como é que estão os ímpios? Estão lá fazendo os projetos de irrigação. O Senhor trabalha para o que nele descansa. O que é isso, irmãos? O ímpio, ele sai todo dia de casa, ele pensa em estratégia, ele fica louco, né? E criou-se até uma expressão para o mundanismo, para o materialismo do ímpio. Workaholic, você é como se fosse um alcoólatra do trabalho, trabalhólatra, alguma coisa desse tipo. Alguém assim, você não para de pensar em trabalho, só fala em dinheiro, 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 dinheiro. E quando você vai atrás, não é para o sustento, é porque ele só consegue viver daquela forma. Ele usa todos os recursos que ele tem para trabalhar. Como é que está o crente? Ele não é... Veja, isso aqui não é para o crente achar e dizer assim, então vai cair a chuva na época certa, aí então vou ficar em casa e não vou... Mas só vai colher quem plantou. Você lembra do balanço? Tem minha responsabilidade nessa história aqui. Eu preciso sair, eu preciso trabalhar a terra, eu preciso comprar semente, eu preciso plantar a semente, eu preciso perceber como é que a terra está. Agora, a chuva não depende de mim, é obra de Deus. Eu não vou fazer chover na minha terra. Se eu obedecer, o Senhor guardará a minha casa. Essa é a tua força, meu irmão. Está aí o teu curso de grande empresário, de estrategista empresarial, ou um curso de plano de carreira. Está aqui. Obedeça ao Senhor. Guarde a lei do Senhor. E a tua casa vai ser abençoada. Agora lembre, os benefícios da terra, irmãos, os benefícios temporais, eles têm ligação com aquilo que é eterno. Porque veja só, o que é a terra da promessa? A terra da promessa vai ser utilizada pelo Novo Testamento para falar de outra terra. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, fala, porque eles aguardavam o descanso ainda. Então, é um benefício temporal com vistas à eternidade. Se você de fato obedecer, ou seja, seu coração está de fato em Cristo,
e o Senhor te abençoar, e você for próspero nessa terra, você não pode usar os teus recursos somente para coisas desse mundo. Porque os benefícios temporais dados por Deus precisam ser usados para bens eternos. Então vou pegar do dinheiro que eu ganho e uma parte eu vou separar para pagar minhas contas, uma parte para fazer algo de bom com minha família, uma parte para poupar, e tem a parte do Senhor. Isso aqui é para os benefícios eternos. Você imagina que Deus usa o dinheiro, que é uma coisa passageira, para salvar pessoas para a eternidade? Não é porque o dinheiro paga a salvação, é porque é o recurso que dá estrutura para a igreja formar pastores, para a igreja poder plantar outra congregação. Essa é a visão verdadeira a respeito da reconstrução desse mundo. E nós vamos, daqui a pouco, na escola dominical, retornar para esse tema. O recurso que eu ponho na igreja do Senhor não pode ser para o pastor da igreja virar milionário, mas é para dar uma vida digna, para que ele não precise se preocupar com coisas temporais só, que ele possa ter essa dignidade de estudar e viver a vida dele, para que o pobre, o necessitado, seja sustentado e não haja nenhum miserável no nosso meio, mas que haja expansão do reino de Deus. É para tudo isso. Abra comigo, por exemplo, o Salmo 65. Salmo 65, verso 9. Ele diz: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Oséias, capítulo 14, verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Agora o último texto, Atos 4, verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. O nosso medo pode ser, eles vão vir contra nós, e eles farão mal contra o povo de Deus. Eles vão se rebelar e eles vão tentar destruir o que o povo de Deus fez. Ou ainda, nós podemos pensar no seguinte: eu sou crente e tenho tentado obedecer à lei de Deus. Eu tenho tentado viver uma vida santa diante do Senhor, mas eu não tenho prosperado. Eu não tenho visto isso acontecer. Eu não tenho observado o que esse texto de Deuteronômio 11 fala. Aí eu queria abrir com você o último texto dessa manhã. O Salmo, voltando para o Salmo, Salmo 73. Veja o que é que diz esse Salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais,
nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Ele olhou, esse homem olhou para os ímpios e disse: eu não estou entendendo, porque parece que Deus é bom para todo Israel, mas não é para mim. Os ímpios prosperam e têm vida tranquila, e a minha vida não é assim. Porque a prosperidade dos crentes não é ser rico. É a prosperidade de José quando estava, não como governador, mas preso. Lembram-se? E Deus o fez próspero em tudo. Você é próspero em tudo, irmãos. O que você toca é abençoado. Você não precisa ser milionário para isso acontecer, precisa ver que não falta comida na tua mesa. Que você tem o que você precisa, isso é a tua prosperidade. Deus vai dar uma porção maior a uns e não a outros. Isso não é para nos dividir e para que um olhe para o outro e fique com raiva porque Deus deu mais a ele do que a mim, não. Mas é a porção que o Senhor separou para mim. Quando você começa a olhar para um ímpio, aí você tem dificuldade, porque você está olhando da maneira equivocada. Prosperidade não é ser milionário. Qual foi a solução para o problema aqui desse homem, de Davi, que quase se desviou, aliás, de Asaf, que quase se desviou do caminho? Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Está aqui uma solução para o teu problema, que tenta enxergar na prosperidade dos ímpios um problema diante de Deus. Atine para o fim deles. O Egito tinha o Nilo, e tem até hoje. O que é que Deus fala sobre o fim dos egípcios que rejeitaram o Deus de Israel? Eles vão para o inferno. Israel dependia da chuva. Como é chamada a terra de Israel, a terra da promessa? Canaã, que é o mesmo nome que é chamado o céu, a Canaã celestial. O que é que nos difere deles? Não é o ser rico ou ser pobre, mas é o obedecer ou não obedecer. E quando você volta para aquele trilho que você estava lá atrás, e olha obediência, que é lei e graça, e vê a bênção de Deus sobre a tua casa na prosperidade, você vê que essas duas coisas se juntam. Porque nunca você foi plenamente obediente para que Deus te desse o que Ele já te deu. Isso só é possível porque o Senhor uniu em Cristo essas duas coisas. É por isso que eu vou buscar mais a obediência. É por isso que eu vou buscar mais compreender a lei de Deus. Porque quando eu faço isso, em gratidão, eu obedeço. E assim a igreja permanece forte. A nossa fortaleza está na obediência e não nas armas. E essa obediência só é possível porque Cristo obedeceu a lei antes de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender toda essa tensão, irmãos, em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, nós agradecemos a Tua bênção de nos trazer a Tua palavra essa manhã. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos faça compreender e viver dessa forma, agradecidos com a porção que nos foi dada e cientes, Senhor Deus, que tudo que temos e fazemos de bom é obra do Senhor. E que isso não nos sirva, Senhor Deus, para vivermos num marasmo espiritual, mas que, confiando que o Senhor nos dará prosperidade, busquemos Te obedecer todo instante, segundo toda a Tua lei. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos o Salmo de Resposta, Salmo 1.